Será que alguém quer falar por causa, assim, qual o interesse específico em branding arquetípico? Vocês querem falar alguma coisa? Porque dependendo do interesse, eu posso complementar o que eu pensei, sabe? Uhum. Que eu fiz uma Por mim, apresentação bem básica. Ó, é Rosana, contigo, Mel. Pode, por mim, pode seguir a Rosana é sua. minha mentorada de conteúdo. Bom dia, Rô. Já tá gravando aqui inteiro, Já, né? acabei de colocar para gravar. Pode ir quando você Certinho, então. quiser. Mel, quando quiser, agora o microfone é seu. Tá bem. Então, o branding arquetípico. Eu estava conversando com o pessoal aqui antes de vocês entrarem. Para a gente que é de TI, saudades da mentoria, vou fazer outra turma, Rosana, aí você entra de novo. O branding arquetípico, ele está ligado a um conceito de você trazer um sentimento, de você conectar a pessoa por um sentimento. Na verdade, um sentimento de que aquilo vai dar certo, tá? Então, assim, existem. Eu sou a Mel, tem alguém que não me conhece na live? Acho que não, né? Eu sou a Mel, eu sou formada em ciência da computação. Eu formei em 1992 e de lá para cá eu tenho feito vários cursos assim de pós-graduação. Eu já estudei na USP São Carlos, eu já estudei na Poli, que é a USP São Paulo, eu já estudei na Unicamp, eu já estudei na FGV, eu já estudei na Faculdade Paulista de Direito, eu já estudei na Alemanha, na cidade de Leipzig, que é a faculdade onde se formou a Angela Merkel. Eu já estudei francês, inglês, alemão, italiano. E eu gosto de branding, porque branding para mim é levantamento de requisitos, que é como a gente chamava antigamente o briefing. E aí é uma coisa que eu gosto muito, porque eu era responsável na empresa onde eu trabalhei muitos anos por identidade visual, manter a identidade da marca. E não existia muita gente assim de design que pudesse trabalhar lá, porque era uma empresa com muito engenheiro, com muita gente de exatas. Então eu era dessa equipe, porque eu vim também de uma área de qualidade de software. Então algumas coisas que vocês usam na jornada do usuário vêm de normas da ISO, de como você deve prover uma experiência de qualidade, tá? Tanto de usabilidade quanto de qualidade do software em si. Então, quando a gente fala de jornada do usuário hoje, é difícil a gente não falar que ele vai interagir com uma interface, porque a gente pede hoje no tablet, a gente pede no telefone. Então, a jornada do usuário hoje está muito ligada ao que a gente chama de UX design, né? Não tinha esse nome é novo, tá? A gente chamava casos de uso da pessoa, do usuário. Casos de uso. Então, os pontos de contato chamavam casos de uso, tá? Tem um livro grossão, assim, que é de levantamento de requisitos. Mas, se vocês quiserem, vocês podem ler esse livro. Não é muito apetitoso, um tanto difícil de ler. Então, eu venho desse background, eu já trabalhei muito à mão. Existem coisas hoje que a gente faz automático que não existiam, né? O primeiro computador que eu usei, você podia reservar 10 minutos na USP para você falar na internet. Falar na internet era conectar peer-to-peer e transferir um arquivo. Você mandava uma carta para a pessoa te mandar um acesso da área de uma senha. A pessoa te mandava por carta ou por e-mail, se você tivesse e-mail, ou via Rempack, que tinha aqueles grupos, que nem tinha o ICQ, antigamente existiam os grupos, mas era grupo de rádio amador, e aí depois esses grupos, o modelo do grupo foi transferido para a internet. Aí você tinha que era um prompt, e você digitava lá no prompt, tá? O prompt é como aquele comandinho C, dois pontos, barra, barra, maior.
tá? Aquilo era o prompt. E a gente conversava nesse lugar. Então, como aluna, eu tinha direito a 10 minutos depois que todo mundo usasse, os professores, o centro acadêmico, os alunos de pós. Aí vinha o baixo clero, que eram os alunos de graduação. E aí você podia reservar 10 minutos contados, porque todo mundo queria usar esse negócio. Tá? A rede era Reimpac. Então, minha primeira conta na internet foi em 1992. Logo que eu formei, que aí chegou no Brasil o acesso à internet, e a gente usava dessa forma. Tá? Então, foi muito trabalho assim, manual, coisas que hoje são divididas em áreas especialistas, não existiam, era uma pessoa para fazer tudo. E eu venho desse background. E hoje eu quero trabalhar com marcas, mas principalmente com experiência de usuário em pequenos comércios, em coisas locais. Tá? Hoje o meu core business é feito disso, de melhorar a experiência, de melhorar a marca, de trazer mais satisfação para quem trabalha. Para quem usa, mas para quem trabalha também. Tá? Eu não estou conseguindo passar com o mouse. Então, vamos falar de arquétipos. Como que os arquétipos se encaixam nessa experiência do branding. Tá? Numa linha do tempo, existia um conceito geral de arquétipos. Depois de algum tempo, ele foi formalizado pelo Jung, na contribuição da psique humana. Tá? Foi o Jung que formalizou isso. A gente teve a teoria do Freud, tá? Que era orientador do Jung na academia. Mas o Jung, ele teve uma percepção, ele achou uma coisa diferente. E ele é conhecido pela grande contribuição de formalizar a questão da psique. Então, é como se ele tivesse academizado esse conhecimento. Tá? Aí a gente tem o que a gente chama de brand persona, que é a personalidade da marca, tá? E os arquétipos de marca. Muita gente fala essência, DNA, tem outros nomes aí que o pessoal usa, tá? Mas quer dizer a mesma coisa, é a personalidade da marca. A gente usa arquétipos para outras dimensões da marca, mas hoje eu vou falar especificamente para essa. Tá? Então, o arquétipo é um modelo psicológico universal. É um modelo. Então, a gente não tem modelos assim, geométricos. Triângulo, quadrado, losango. A gente aprende na escola o nome para cada um, né? Existem modelos que são modelos psicológicos e que qualquer pessoa pode reconhecer, independente da educação, da língua que ela fala, do país que ela mora. Foi essa a principal contribuição do Jung. Isso já existia, esses modelos já eram conhecidos na Grécia. Por isso que tem essa estátua grega aí. Já era um conhecimento, não foi o Jung que inventou os arquétipos. Então, se a gente fala assim, arquétipos de Jung, a gente está falando errado. É uma besteira isso, tá? Tem a teoria do Jung da psique, mas ele usou os arquétipos. Ele formulou uma coisa que formalizava os arquétipos, mas era um conhecimento que já existia. Tá bem? Então, ele acha que isso ele formalizou no seguinte sentido, que é uma herança psicológica, que é alguma coisa como se tivesse no DNA da evolução humana. Por isso que a gente fala DNA, porque isso está intrínseco nas pessoas. Então, por exemplo, você pegar um passarinho, ele nunca viu ninguém construir um ninho, mas ele constrói. Então, algumas coisas no homem têm esse sentido psicológico, não é instinto, tá? Não é um instinto quando a gente fala assim do límbico, do cérebro que reage automaticamente, do instinto de fuga, de preservação da vida, não, de sobrevivência, não é isso. É um outro conceito. Um conceito que você, quando você fala assim, mãe, qualquer pessoa sabe o que é. Tá? Algumas linhas de pensamento exploram esses conceitos. Então, você fala assim, a grande mãe. Não tem esse conceito que o pessoal explora agora? Dos xamânicos, de psicologia do cacau, de várias coisas que a pessoa usa, mas isso já vem de muito tempo. Na Grécia existia Perséfone, que era a mãe que fazia a natureza florescer ou ficar no inverno.
Alguém, assim, se pensar na Disney, o que vem na cabeça? Let it go, let it go. Tá? Então, muitas histórias são baseadas nos mitos gregos. O mito é a vivência de um arquétipo. É uma história sobre um arquétipo. E como aquele arquétipo se manifesta num determinado período de tempo, no Zeitgeist, que vocês gostam de falar em alemão aí. Tá? É assim que se pronuncia, Nicole, Zeitgeist. Né? Então, esse termo ficou muito difundido porque o arquétipo ele pode se manifestar de diferentes formas, dependendo do tempo que a gente está. Tá? Então, o arquétipo é uma manifestação psicológica. É como se a gente imitasse uma história que a gente já sabe de cabeça. Então, se vocês olharem, por exemplo, o Rei Leão, né? Eu tenho o Scar, que é o arquétipo do vilão. Eu tenho o pai do Simba, que é o governante. Eu tenho o bobo da corte, que é o Timão e o Pumba. Os arquétipos estão lá. E as crianças reconhecem, mesmo se elas não sabem aquele contexto. Não sabem que aquele animal é da África. Eu falava assim para o meu filho, a girafa mora onde? Mora na fiaca. E o peixe? No fundo do mar. Então, assim, tem coisas que ele sabia e eu não tinha explicado ainda. Só porque ele assistiu o Rei Leão, porque ele assistiu o Nemo. Então, ele reconhece, você reconhece coisas como se elas já estivessem em você. Como se você já tivesse estudado elas. Isso é o arquétipo, tá? Você se reconhece na história. Você conhece aquela história como se ela fosse uma jornada arquetípica, tá? Então, ó, o Jung formalizou isso em 1800 e alguma coisa, porque ele 1900 e alguma coisa, porque ele viveu na virada do século, tá? Então, praticamente contemporâneo nosso, né? Se você pensar nessa data aqui, ó, 1900, não é tão antigo a formalização, mas o conceito é muito antigo, tá? O conceito está ligado à evolução humana. Ninguém sabe muito bem como isso funciona, mas o Jung foi lá e formalizou, tá? Os livros do Jung, eles são indigestos. Eles são para a gente da área de psicologia e assim mesmo para uma formação de psicologia mais antiga, mais abrangente, que hoje tem linhas psicológicas, que vieram outras pessoas depois, veio Lacan, veio outras pessoas que formalizaram outras linhas de pensamento, diferentes do Jung, tá? Então, os arquétipos que eles falam assim, existe arquétipo da sereia? Existe, mas ele não está aqui ligado à psicologia do Jung, tá? Geralmente, esses arquétipos falam assim, arquétipo do leão. Não é o arquétipo do leão. O leão representa um arquétipo que é o governante. Aí tem gente que fala assim, animais de poder. São símbolos, tá? A Nicole acho que é especialista em símbolo. São símbolos de um determinado arquétipo. Então, assim, não existe arquétipo de animais. Né? A gente fala assim, o arquétipo da águia. Não é exatamente da águia, é um outro arquétipo e o símbolo é a águia. Tá? Então, esses animais, eles evocam aquele arquétipo. Eles simbolizam aquele arquétipo. Tá? Então, isso traz para a gente uma herança psicológica. A hora que você vê aquele símbolo, você conecta aquele arquétipo, aquele sentimento. O arquétipo é um sentimento. O arquétipo é uma ideia pré-moldada, um molde de ideia. Tá? Na Grécia, eles falavam assim, arquetipos. Não sei se eu coloquei aqui. Mas acho que eu coloquei. São modelos universais. Ó, no grego antigo, archai, original, tipos, modelo. Arquétipos é modelo original ou modelo antigo. Modelo primitivo. Tá? Então, é um conceito da filosofia grega, de onde a gente herdou muita coisa. Quem que já assistiu um filme Casamento Grego? Que tudo o pai da noiva fala assim, isso vem do grego, todas as palavras vêm do grego. Tá? Então, os gregos têm né, essa prerrogativa, que tudo vem do grego. Tá? Que foram uma das primeiras civilizações que a gente conhece. Tá bom?
Como que a gente chegou nos arquétipos de marca? Então, os arquétipos são só os 12 arquétipos? Existem milhares de arquétipos. Os 12 arquétipos foi uma formalização para as marcas, tá? A doutora Carol Pearson e a doutora Margaret Marx, estudiosas americanas, fizeram uma pesquisa sobre as marcas que vendiam mais e classificaram a personalidade dessas marcas em 12 arquétipos, que é aquela rodinha dos arquétipos que a gente conhece, tá? Isso foi, 2001. A gente já trabalhava com arquétipo de marca antes? A gente já usava nos filmes antes, né? Então, se vocês pensarem em Star Wars, ele é muito firmado em arquétipos, tá? Se vocês analisarem assim friamente, o duro da gente saber de arquétipos é que a gente nunca assiste mais o filme com a mesma paixão. A gente reconhece o arquétipo na história. E isso é um pouco incômodo, eu não sei para vocês. Eu não tenho tanta paciência para assistir o filme porque eu vejo a história, tá? Aí meu marido fala assim: ela já sabe o fim, ela não tem paciência de esperar. Porque o fim é o fim daquele arquétipo. Como que eu sei? Eu estudei na mitologia grega. Eu peguei a mitologia grega, que era o que tinha disponível, e comi com farinha, tá? Então, em 2001, nos Estados Unidos, elas fizeram isso aqui, construa marcas extraordinárias com o poder dos arquétipos. Então, elas notaram que as marcas que mais vendiam, mas elas fizeram uma pesquisa extensa. Todo mundo sabe o que é uma pesquisa do estado da arte? Na pesquisa acadêmica do estado da arte, é assim, você pesquisa um determinado assunto em extensão, em largura, a gente fala tudo que tem daquele assunto naquele determinado momento. E você fala assim: hoje a inteligência artificial é suficiente para produzir o ChatGPT 4.0. Isso é o estado da arte, não tem nada mais moderno, tá? Você pode falar assim: tem um monte de inteligência artificial, mas quem está mais à frente não é o ChatGPT, é o Midjourney. Você pode fazer esse tipo de pesquisa comparada a critérios e falar assim: o estado da arte em geração de imagens é do Midjourney. O estado da arte em interpretação de prompt e geração de texto é do ChatGPT. O estado da arte em conexão com alguma coisa é a IA tal, né? Na internet a gente vê assim, as melhores IAs. Né? Então é melhor em relação a um critério. Não existe assim um melhor absoluto. Tá? Se classifica em relação a um critério e você dá o estado da arte. Foi isso que elas fizeram com os arquétipos. Elas falaram assim: as marcas que mais vendem estão baseadas com a personalidade nesse arquétipo. Tá? E aí depois, em 2012, olha como demorou. 10 anos depois veio esse livro aqui, Arquétipos, é uma outra pesquisadora. Ela chama Margarete, por coincidência, tá? E ela subdividiu cada classe dos 12 arquétipos em 5 classes. Tá? Eu vou mostrar mais para frente. Mas, basicamente, então, o que ela está falando? Ela está falando o seguinte: quando você tem uma marca, não uma marca pessoal, uma marca Starbucks, uma marca Avon, uma marca Natura, você precisa de uma personalidade, você precisa humanizar aquela marca. Por que você precisa humanizar? Porque a pessoa vai se relacionar com aquela marca como se aquela marca fosse uma outra pessoa. Por isso que a gente fala assim: se a sua marca fosse uma pessoa, o que ela seria? Qual a cor preferida da sua marca? Né? O designer escolhe as cores com relação a um significado. Mas é como se fosse assim: qual a cor favorita da sua marca? Minha marca é verde. Sempre que eu vejo verde, eu lembro daquela marca porque conectei um significado naquela cor, naquele layout, naquele logo. Tudo isso junto, né, a expressão da marca, me lembra essa marca como se fosse uma pessoa. Tá? Aqui em Campinas a gente fala assim: a Unicamp. A Unicamp pessoa existe? Não existe uma pessoa que chama Unicamp, mas a gente fala a Unicamp. A gente não fala assim a Universidade Unicamp, a gente fala a Unicamp como se ela fosse uma pessoa. Tá?
E a gente acha que tem uma personalidade. Então, os arquétipos de marca, eles são usados para humanizar, para dar uma personalidade para essa marca. Porque senão seria assim, ó. Por exemplo, eu tenho um lugar que eu compro comida aqui, uma rotisserie, e ela tem no bairro que eu morava antes. E aí vende costela, vende coisa assada, sabe? De churrasqueira no bafo, assim. Eu acho que o senhor que é dono lá é gaúcho ou de Santa Catarina, não sei exatamente. E aí na outra lojinha dele vende massas. Chama Clarimar. Mas o Clarimar não tem uma personalidade definida. Tem Clarimar 1, Clarimar 2. Cada uma é um arquétipo diferente. E aí tem gente que gosta mais de ir no Clarimar 1, tem gente que gosta mais de ir no Clarimar 2. O Clarimar 2 é mais gourmet, assim. E vende massas, é uma rotisserie diferente. Os dois são rotisserie, mas eles têm personalidade diferente, embora tenham o mesmo nome. Então, quando eu falo assim, você vai no Clarimar? Meu marido fala no 1 ou no 2. Não é a mesma pessoa, tá? Então, a marca, para garantir que as lojas sejam padrões, ela precisa ancorar uma personalidade. Ela precisa ancorar um padrão. E um padrão pode ser um arquétipo. Existem outras ferramentas de ancorar padrão? Existem. Mas a mais fácil é o arquétipo. Por quê? Porque a gente entende o arquétipo sem pensar em nada, sem aprender nada. A gente vê o arquétipo. A gente entende o arquétipo e se conecta ou se desconecta com ele, sim, de uma forma que eu poderia falar instintiva, tá? Não é instintiva, é psicológica, tá? Mas a gente, de uma forma que a gente desconhece, se conecta com aquela personalidade, com aquela humanização. Então ele chega antes de qualquer coisa. Quando a gente vê aqueles símbolos, a gente já se conecta. A gente fala assim, meu animal que me representa é uma leoa, né? Se vocês fossem falar um animal que me representa, qual que vocês falariam? Que animal eu sou? Eu, Miriam, pelo que vocês me conhecem do grupo. Querem falar aí no chat? Quiser abrir o microfone, também pode, tá? A coruja é representante de um arquétipo. Quem sabe qual que é? Coruja é símbolo de um arquétipo. Então, olha, eu não consigo controlar a minha percepção de marca. Pode falar, não parece ofensivo, não. Pode falar, Tayane. Pode ficar à vontade. Gorila é ótimo. A minha irmã tem essa impressão do Tayane. Minha irmã fala que eu sou um muro, que de mim não passa. Entendeu? Às vezes alguma colega dela fala assim, e a sua irmã, que apito ela toca? Ela é em cima do muro por causa de política, perguntam isso. Aí ela fala assim, você não tá entendendo, a minha irmã é o muro. Ela tem a mesma percepção que o Tayone. É Tairone. Tairone que fala? Taironi? Como que fala? Tairone. Tá. É do Tairone, é a mesma percepção, tá? Algumas pessoas têm a impressão da Nicole. E a Rosana Pisa fala que eu sou o inspetor bugiganga. Não é, Rosana? Fala que eu tenho um cinto de utilidades, assim, que eu abro o casaco e que tem coisa para tudo. É muito engraçado isso, tá? Eu gostaria de ser o criativo. Eu estou trabalhando a minha marca, porque é como eu me sinto, é o arquétipo mais forte. Então, toda dúvida que você tem, ela tem mil exemplos, é impressionante. É a vantagem de viver muito, Rosana. Você consegue saber um monte de coisa, tá? Que é uma parte da verdade, né? Existe um poema do Drummond falando assim que um dia a pessoa encontrou a verdade, mas a verdade ela não era única. Ela estava dividida em duas partes e que as partes não coincidiam.
que dependia de quem olhava, de qual perspectiva você olhava. Então, a verdade absoluta, ela é um arquétipo, ela não existe. Entendeu? É um desejo, um sentimento da verdade que a gente tem. Isso é verdade do seu ponto de vista. Pode ser que outra pessoa tenha outra interpretação. Tá? Então, a verdade absoluta, ela é um arquétipo. A gente fala assim, isto é a verdade. Mas a verdade existe materializada? Uma verdade absoluta não existe. Tá? Então, assim, existem interpretações. Eu queria controlar bem mais a interpretação da minha marca, a visão de o que eu passo. Né? É um pouco difícil, porque assim, às vezes eu nem abro a boca e a pessoa fica com essa impressão que a Nicole tem da coruja. Talvez porque quem está na internet é gente muito mais nova. Né? Eu fui num jantar semana passada, acho que tem umas 2 semanas. E um colega de trabalho, um ex-colega de trabalho, que trabalhou comigo nessa coisa da planta, de fazer mapas, me falou assim: não sei por que te mandaram embora, porque você era tão inteligente que qualquer coisa que caísse na sua mão você resolvia. Eu não imaginava que eu tinha essa percepção lá. Porque eu era assim, a menos titulada, a mais Zé Greguezinha. Todo mundo era doutor, formado não sei o quê, certificado e não sei o que lá. Né? Eu era a pessoa mais básica, assim, que tinha lá, vocês imaginam esse ambiente. Então, talvez por causa do ambiente que eu vivi. E aí eu não tenho medo de falar, porque todo mundo já era melhor que eu falava o que eu queria. Tá? Então, eu tento medir agora o que eu falo, porque não é essa a impressão que eu quero passar. Eu quero passar a impressão que a Rosana tem. Que eu consigo trazer uma coisa criativa para aquela marca, uma solução criativa entre várias. Tá? Eu estou me policiando para não dar 1000 exemplos, para dar 2 exemplos e falar assim, você quer esse ou você quer esse? Estou me policiando. Por que eu tenho 1000 exemplos? Eu vejo os arquétipos, eu vejo o padrão. Tá? Então, a gente estava falando aqui do Herói ou Fora da Lei, como construir marcas extraordinárias. A Margareth Mark e a Carol Pearson também têm um teste de arquétipo. Bom dia, Tainá, tudo bem? Nós já falamos um pouquinho, mas nós estamos numa parte onde a gente fala que a doutora Carol Pearson e a doutora Margareth Mark sistematizaram os arquétipos de marca. Entre todos os arquétipos que existem, elas classificaram 12, onde as marcas que tinham esses 12 como personalidade vendiam mais. Foi esse critério utilizado, tá? Para classificar esses 12. Não tem problema, não. Não precisa pedir perdão. Assiste o que você conseguir aproveitar. Então, isso foi ficando pequeno, porque nem todo mundo queria colocar. E a outra Margaret, Margaret Hartwell, ela expandiu. Passar para o próximo, então, tá bom? Então, como que nós viemos? O arquétipo veio do conceito grego, o Jung formalizou como uma herança psicológica, uma herança que está no nosso DNA, como coisas que a gente reconhece sem a gente nunca ter visto. Em qualquer lugar do mundo, não importa como você tenha sido criado. Então, é uma coisa intrínseca do ser humano. Um modelos psicológicos que podem ser reconhecidos. Por isso, a gente usa como ferramenta para dar humanização às marcas. A gente usa como ferramenta para outras coisas, tá? Mas hoje nós estamos falando de usá-los como ferramenta para humanizar a marca. Ok? Aí veio a Margareth Mark e a Carol Pearson e falaram assim, tem esses 12 que são os melhores para as marcas. Por que a marca precisa desse recurso? A marca precisa desse recurso para ela manter um padrão. Para toda a loja dela ter um padrão. E a hora que você chega no McDonald's da Alemanha, ele vai funcionar igual o McDonald's da França, igual o do Brasil, tá? Só que o da França e da Alemanha tem nuggets de queijo, que eu amo. Na primavera, bem agora. E aqui no Brasil não tem. Tá?
Então, assim, isso vai funcionar igual e você vai ser atendido no mesmo padrão. Né? Aí veio a Margaret Hartwell e falou assim: olha, dentro do governante cabe mais 4 variações. Dentro do bobo da corte, né, que agora não é a Margarete Marque e a Carol, também mudaram alguns nomes. É o bobo da corte, em inglês é jester, que é o esperto. E pra gente, bobo da corte tem uma coisa pejorativa, tá? Então elas mudaram, elas colocaram outro nome que é o performático. E também do cara comum elas mudaram, tá? Elas mudaram esses 2 nomes no sentido de tirar esse viés cognitivo na hora que traduz. Então, em português, mudou o nome da classe arquetípica. Aí, eu estou olhando na apresentação e estou tentando passar. Ó, então, a gente tem um framework de arquétipos, que são os 12 arquétipos usados para humanizar as marcas. Existem só esses? Não. São arquétipos de Jung? Não. Tá? O conceito é do Jung, mas os arquétipos são de todo mundo. Existe arquétipo da sereia? Existe. Existe arquétipo da águia? Existe. Tá? Mas, na verdade, os animais eles são símbolos que representam um modelo psicológico. Não é que o arquétipo é dele. Existe um arquétipo que é trazido à nossa memória, à nossa consciência, com aquele símbolo. Bom? E aí, esse símbolo, quando usado para marca, tem uma estratégia. Qual que é a estratégia? Daquela marca representar a sua busca mais interna, a sua busca mais íntima. Então, algumas pessoas buscam estabilidade e controle. Por exemplo, o governante. Porque se fosse tudo, né, uma coisa assim, bagunçada, como que ele iria governar? Então, ele acha que se ele der um sentido no mundo, se ele organizar o mundo de uma forma que a gente possa entender, vai ficar mais fácil. Então, a busca dele é por estabilidade e controle, por organização, por modelagem do mundo. Tá? Tem gente que busca independência e realização. Tem gente que busca maestria e risco. Eu quero ser bom nisso aqui que eu sou. Eu não importa se eu não vou ter um ótimo emprego, essas coisas tradicionais, eu quero me arriscar, eu quero ser mestre nisso aqui. Então, quando a gente pensa no Karate Kid, por exemplo, quando a gente pensa em alguma coisa assim, que a pessoa é muito boa naquilo que ela faz, a gente está conectando esse arquétipo. É uma história que a gente já sabe. E a gente vai ver o filme sobre isso, a gente já sabe como vai terminar. A gente não sabe se aquela pessoa vai morrer, qual é a história que ela trouxe no contexto do Zeitgeist, naquele espírito do tempo. Mas a gente sabe que ela vai ser reconhecida como um mestre numa habilidade. Tá? Então isso conecta a gente. Porque a gente quer saber como que ele conseguiu. Então, se você também vive esse desejo interno, você se identifica com aquela história. É por isso que os filmes, eles trazem vários aspectos arquetípicos. Então, você fala assim, meu personagem principal no Game of Thrones é o arqueiro. Né? E o arqueiro é quem? É o herói, né? O herói é quem? Ele não fica planejando nada, ele mete flechada. Porque se ele ficar pensando muito, o ogro pega ele. Então, qual é a tarefa dele? Mandar flecha, não tem que pensar, ele já se organizou internamente. O que ele precisa fazer é matar. Tá? Então, ele é o guerreiro, na verdade, dentro do que a gente chama de herói. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco. E aí tem o pertencimento e prazer. Eu pertenço a um lugar. Ah, eu vou no Starbucks, é ótimo. Ah, eu sei que o café é caro lá. Mas eu me sinto tão bem, eu posso ficar lá, sentada, deitadão, tá? Tem gente que fala que isso também está relacionado aos pecados capitais. Vocês já ouviram esse discurso? É as buscas da criança interior e aos pecados. O que são isso? São sentimentos.
Quando você tem pertencimento e prazer, sentimento é de preguiça. Então a sua marca ela pode ativar um sentimento. Que você vai sentar ali, você vai relaxar, você não tem nem que pensar. Você pode ficar lá escarrapachadão, ninguém vai mandar você embora do Starbucks. Você pode conectar a internet, ficar bem pomposo lá, como se você estivesse na casa da sua avó. Né? Tem uma marca também aqui, que eu não sei se é muito difundida, chama Dioma. Casa da avó, é isso, Nicole? E aí você chega, tem uma comida boa e você pode ficar também, não te manda embora do restaurante. Tem esse arquétipo da avó, né? A avó é mãe com açúcar, não é isso? Então, ó, aqui uma coisa que eu trouxe, que é o que mais diferente, se vocês vão ver, porque vem lá de dentro do livro. Todo mundo fala desse livro, O Herói Fora da Lei, ninguém leu, né? Todo mundo fala, fala, fala. Quem já leu inteirinho, inteirinho? Todo mundo que tá aqui só o Tairone, tá? Então, assim, ó, lá de dentro do livro, ela fala esses eixos que a gente fala das 4 classificações. Na verdade, são eixos, tá? E aí, o tipo, né? O tipo antigo, ou o arquetipo, ele está mais perto desse eixo aqui, ó. Tá? Então, são arquétipos que precisam de uma hierarquia de necessidades humanas. Tá? E aqui, ó, tá considerando 22. Então, a pessoa quer mudança, a pessoa quer conforme o desejo. Esses desejos estão lá naquela pirâmide de Maslow. Porque depois da sobrevivência, você tem outros níveis de desejo. Então, provavelmente trouxeram de lá. Tá? Eu não tenho certeza, mas é uma teoria mais antiga que essa dos 12 arquétipos. Então, esses desejos devem ter vindo da pirâmide de Maslow. Tá? Em algum lugar do livro que fala isso. Então, olha lá, ó. O que você quer? Você quer só ser. Não tem o cara, o Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele quer só ser, é o cara comum. Ele é o carioca comum, na verdade. Tá? Porque o paulista, mesmo o cara comum paulista, ele não é daquele jeito. Então, isso explica uma variação. O gaúcho comum não é desse jeito. Né? Quem tem 2 representantes aí, um do design do sul e um do design do nordeste. Vocês querem falar do cara comum da região de vocês? Por favor? Tá, o pensamento comum aqui no Nordeste é que o cara comum é bem preguiçoso. Mas isso é verdade? Não é verdade, mas é a, Hum. é a percepção que tem. É uma percepção comum, como estado, pensamento, sabe? A pessoa que Mas quer é uma ficar relaxada. impressão dos outros ou uma impressão de vocês mesmo sobre vocês? Ai, ai, eu não sei. Porque eu penso também sobre isso, sabe? Que assim, tem uma parcela que realmente quer ficar de boa, quer, sabe, só espreguiçar na rede e acabou. Eu sei que essa Tá, percepção fora daqui é muito mais forte. tá. Mas eu acho o contrário. Eu acho que Nordeste rala bastante. Mais do que fora. Porque eu conheço pessoas de fora que falam isso, né? Aqui em São Paulo é muito comum a gente ouvir isso, e eu acho horrível, porque eu venho de uma família nordestina e eu não vejo, assim, nem um pouco dessa preguiça, sabe? Desse sossego que as pessoas tanto falam. Mas aqui é o que mais você escuta, tipo, as pessoas falando do baiano, por exemplo, as pessoas falando do paraibano. É uma loucura, gente. Eu acho bem ruim isso. E eu vejo muito mais como um preconceito, assim mesmo, das pessoas. É isso mesmo, eu também acho, porque assim os nordestinos eles constroem São Paulo. Você precisar de um cara bom de serviço assim numa obra, numa repartição pública, qualquer lugar que você precisa de uma pessoa assim que trabalha mesmo com afinco, geralmente é um nordestino,
tá? O que acontece é que eles não ocupam lugares assim de destaque ainda. Eles migram para cá e eles vêm para construção, ou para trabalhar na lavoura, ou para vem e volta, vem trabalha na lavoura e vai embora. E aí cria essa mítica assim, mas não é verdade, entendeu? A gente fala assim que o nordestino é porreta, então, que é um termo acho que baiano, né? Que o nordestino é porreta. Então, fora desse preconceito, existe uma outra imagem do nordestino que a pessoa que convive mesmo com eles tem para si. Um arquétipo que ele é um construtor, que ele é uma pessoa que está batalhando. É o arquétipo do herói, tá? Para a gente é o herói nordestino, é a percepção que a gente tem aqui em São Paulo, quem não está ligado nesse preconceito, tá? Design do Sul, quer falar? Alguém quer falar sobre o Sul? Olha, eu acho complicado, assim, dar um panorama geral, porque não acho que eu sou talvez a melhor pessoa para isso, mas dentro do círculo, vamos dizer, círculo de pessoas, familiares, enfim, pessoas próximas, eu sinto que um pouco da imagem que passa seria, digamos, tem uma expressão que eu não sei se é só no Rio Grande do Sul que tem, que é faca na bota. Então, é aquela pessoa que é assim, não leva desaforo para casa, tem certeza das coisas que sabe, é uma pessoa que gosta também de seguir certos rituais, né, as tradições, enfim, o chimarrão companheiro que está sempre ali, bem tradicional mesmo, né, como a Laís falou. Então, sinto que é mais nesse sentido, assim, mas eu acho que dentro da própria região nós temos tem o extremo do Rio Grande do Sul, de um lado, faz divisa com outros países, que aí também acabam tendo a troca cultural, então é um perfil de pessoa, o Gaúcho de Porto Alegre tem outro perfil, então, assim, eu acho difícil a gente colocar de um modo geral, mas se eu tivesse que falar, assim, características gerais, eu acredito que sejam mais ou menos essas. Eu vejo o pessoal do Sul como governante, tá? Por causa dessas tradições, dos rituais, todos os símbolos remetem ao governante. A faca é a espada, da espada era a lei, né? Então, se você pensar nos símbolos assim que a gente vê da tradição gaúcha, a gente remete ao governante. Pessoas que não estão para ser dominadas, que querem governar, tá? E por incrível que pareça, na bandeira de São Paulo, está escrito assim: não seja conduzido, conduza. Está escrito em latim, tá? Então, o paulista, ele se imagina como um chefe, assim, como uma pessoa que conduz. E não é de agora que, né, que o Estado produz mais, não sei o quê, essas coisas. Mas, assim, é uma ideia, um arquétipo que foi trabalhado como marca do Estado, tá? A gente fala aqui brincando, o paulista produz, né? O paulista ganha, o carioca gasta, o mineiro guarda. A gente fala essa besteira aqui, como se fosse uma coisa, um pensamento aqui na Bahia. Não consegui ler, pera um pouquinho. Que São Paulo. Fala para mim, Tairone, porque eu não Sobre consegui. essa frase na bandeira de São Paulo que você falou, aqui tem um pensamento muito comum na Bahia de que as coisas chegam primeiro no Brasil por São Paulo. Aí eu falei, tá explicado então por que eles colocaram isso na bandeira. Mas não sei se chega aqui primeiro. Tem outros lugares que recebem bastante, os lugares no litoral, né? O Recife, o Rio de Janeiro, é por causa dos pontos, né? Mas, por exemplo, o principal porto do Brasil é o Porto de Santos. Então, talvez por isso seja esse pensamento. Mas tem o Porto de Itajaí também, que é muito grande e muito famoso. Então, assim, são coisas que vão consolidando, entendeu? E aí formam um sentimento. E um sentimento é o quê? Um arquétipo.
que não são esses aqui, mas é um tipo de pensamento que fica consolidado, ele forma, e ele é herdado. Ou porque você ensina sobre aquilo, né? Ah, o nordestino é preguiçoso. Eu não acho isso, mas, por exemplo, teve uma vez que eu fui para Bahia, num resort, e eu pedi um suco sem açúcar. Eu não tomo açúcar refinado. E aí a pessoa trouxe assim de açúcar, aparecia aquele branco assim no copo. Aí eu falei, mas eu te pedi sem açúcar. Ô meu rei, é só não mexer. Então, assim, algumas coisas ou algumas pessoas reforçam esse arquétipo, entendeu? Que elas agem de encontro com isso. Talvez porque elas se identificaram desde pequena com uma ideia pré-concebida do que elas eram, tá? Compra a ideia, é isso mesmo, Laís. Então, talvez isso influencia na personalidade da pessoa. E ela quer manter aquilo como marca. Então, vocês entendem o que é a marca manter a personalidade? É isso. É isso que a Laís falou. A pessoa compra aquela ideia. Como que uma grande marca faz isso? Ela obriga a loja, o funcionário, todo mundo a aderir àquela ideia, que é o DNA da marca, que é o sentimento que a marca quer passar. Certo? Então, por exemplo, você vai na Zara. A Zara é uma marca considerada barata, não é uma marca considerada cara. Mas como que você é atendido lá? Como se você estivesse numa loja de grife. Então é isso, compra a ideia, a pessoa preserva aquele sentimento da marca, tá? Então vamos um pouquinho mais para frente. Quem tem o livro, isso aqui é muito importante lá no livro, tá? É uma das partes mais importantes, que mostra como que esses arquétipos estão em relação ao sentimento que você quer causar. Tá? Então, essa personalidade, ela causa um sentimento que pode fidelizar a pessoa, vou falar disso depois. Tá? Então, são 4 eixos. O ego, quero deixar uma marca no mundo. Um eixo de ordem, estrutura para o mundo. Um eixo social, eu quero socializar. Vocês falam outro nome, Miglin. Vocês falam um nome que é famoso agora com a juventude. A gente falava, eu quero ir pra galera. Vocês sabem o que quer dizer eu quero ir pra galera? Sabem, não? A galera é a galeria do estádio de futebol, onde você pode entrar bem baratinho, não tem banco, é aquele fosso. E aí você pode entrar sem banco, sem ser na geral, não tem a geral. A geral é onde vai geral. Tem o camarote, que é onde vai só os bancos reservados. E tem a galera que é mais barato que a geral, que é do povão. E às vezes, quando é o fim do jogo, eles abrem e deixam entrar de graça na galera. É por isso que fala assim, eu quero ir pra galera. Eu quero ser comum, eu quero ser, não quero sentar lá no exclusivo e ser almofadinha. Eu quero ir pra galera. Eu quero ser o cara comum. Liberdade, anseio pelo paraíso. Então, principalmente o idealista, a gente tem uma visão, a gente não tem na marca missão, visão, valores. Então, qual que é a sua missão? A sua missão é criar esse sentimento da marca, que está no DNA da marca. Qual que é a sua visão? É o ideal, é a visão. O que aquela marca está criando no futuro? De visionário, tá? E quais são os valores? Como que você vai mostrar que você está criando isso? Então, missão, visão, valores estão ligados com a estratégia da marca, o coração da marca, a alma da marca. Por isso que quando a gente fala em empresa, a gente fala de missão, visão, valores. Mas a gente está falando da mesma coisa, tá? A missão é o arquétipo, é o DNA da marca. A visão é como você vai construir aquilo. Qual que é a sua visão de futuro? Para onde aquela marca está te levando? É o desejo, é o arquétipo do desejo do cliente. Tá? Dá para entender assim? É o sentimento do desejo do cliente, é o final feliz do cliente. Então, se você pensar num caso de uso, que é um ponto de contato,
como que aquele ponto de contato vai ter um final feliz. Bom? E como que você mostra isso? Através dos valores. Você vai num lugar, você paga barato, o produto é ótimo, mas você é maltratado, às vezes você não volta, porque o valor não bate. Você não quer só pagar barato e pegar uma coisa boa. Você quer ser bem recebido. E aí não vai no seu desejo. No seu desejo não te conecta, não te fideliza. Bom? Então, ó, os 12 arquétipos que foram em 2001, tá? Divididos conforme essas categorias, essas 4 categorias: ego, liberdade, ordem e desejo, tá? O social. E depois eles foram subdivididos, ficou bem pequenininho, mas eu coloquei aqui, ó, a referência, tá? Esse link aqui vai num lugar que essa a coisa está maior. Então, para cada um, ó, foi criado mais 4. Então, se vocês olharem no herói, por exemplo, tem. Quem consegue ler aí para mim? Vamos ver, deixa eu ler aqui no outro grandão. Ó, no herói tem o cruzeiro que vai cruzar, né? O explorador, um herói explorador, tá? Crusader. Tem o que vai resgatar, tem o super-herói que vai salvar e tem o soldado ou o guerreiro. Então são características diferentes dentro do mesmo arquétipo, tá? E por que a gente fala então a jornada do herói? Vamos entrar nessa questão então. Das marcas, ficou bem conceituado? Vocês conseguem com isso firmar mais o arquétipo em vocês? Tá? Eu tive uma discussão com alguém no Discord quando eu comecei a falar de arquétipo, acho que foi com o Tyrone. Ou com alguém que falou assim, não, o arquétipo não é isso, o arquétipo não sei o quê. Então assim, ó, se é um... Acho que o Tyrone me defendeu, falou, vamos escutar o que ela tem para falar. Então assim, ó, se tem uma coisa que eu tenho certeza, né? Eu só abro a boca quando eu tenho certeza, não é assim que a moça fala. É uma coisa que eu tenho muita propriedade de falar é sobre arquétipos, tá? Eu estudo isso há muito tempo. Não era estudado com esse nome, ó, 2001. Era estudado como semiótica. O objeto, o símbolo, o significante e o significado, tá? Não vou falar sobre isso, porque também daria uma live inteira, já tem 1 hora de live, eu quero finalizar. Mas isso vem da semiótica, tá? Que tem aquele francês que tem o cachimbo e fala, isso não é um cachimbo. Isso é uma foto de um cachimbo, é uma pintura, mas isso não é um cachimbo. Tá? Teve uma coisa famosa também no MoMA, nos Estados Unidos, no Museu de Arte Moderna, que eles puseram uma cadeira como uma obra de arte. Então, isso não é uma cadeira. Aqui, nesse lugar, ela é uma obra de arte. Tá bem? Então, isso vem da semiótica. O conceito de arquétipo está muito ligado com essas 3 coisas. O símbolo, o significante e o significado. Tá bom? Então, ó, a jornada do herói. O que é a jornada do herói? Depois da Margaret Mark, do Jung, veio o Joseph Campbell, tá? Que identificou um sentimento universal, que é uma metáfora para contar histórias. E foi isso, ó, em 89, olha que já bem contemporâneo, tá? O Herói de Mil Faces. Então, é um livro que está falando que todo mundo, em certa medida, está vivendo uma jornada do herói. Então, você é um personagem, ou o seu cliente é um personagem, que tem um problema, um desejo, né? Eu quero conquistar a força. Como que é no Game of Thrones? Eles querem unir os reinos, não é isso? Ele tem um desejo, tá? E você encontra um guia. Quem que é o guia no Game of Thrones? Cadê a Rosana que tá aí? Especialista em Game of Thrones. Tem muitos Tá? guias lá. Tem, né? Então, aí você tem um guia que tem um plano, uma chave, um poder ou um conhecimento que vai possibilitar a sua jornada. Então, não dá para eu ir sozinho.
né? Mas tem uma cena icônica também, que é dos 300, que o cara fala assim, o Leônidas fala assim, qual sua profissão? Qual sua profissão? Qual sua profissão? É o jeito que a pessoa se vê, né? Do comprar a ideia. E aí ele fala assim, 300, o que vocês são? Aô, aô! Aí ele falou assim, eu trouxe mais guerreiros que você, tá? Então isso tem a ver com a semiótica, com o arquétipo. O símbolo, o significante, o significado. Para quem está construindo comunidade como vocês, existe uma ideia, que é a ideia da comunidade, pela qual a comunidade luta. E isso precisa ser conectado na comunidade, vocês precisam construir isso, né? Tem gente que fala co-criar, tá? Então, é uma pessoa que está liderando a comunidade, ou esse guia, tem um plano, tem uma chave, ou tem um poder, ou um conhecimento, que vai possibilitar uma coisa que sozinho você não vai conseguir. Ele vai te emprestar um poder. Quando vocês assistem o Rei Arthur, acho que é Merlin que chama, ele empresta um poder para o Arthur. O Arthur só consegue completar porque o Merlin chega e empresta um poder mágico. Qual é o arquétipo? O governante e o mago. Então, o guia desse governante é um mago. Tá? Mas vocês vão ver isso também no Batman, vocês vão ver isso no Homem-Aranha. Sempre tem o guia. Tá? Que é alguém que vai te falar assim, eu tenho um plano para você fazer isso. Para você combater o crime. Você tá indo pro seu lado sombra, não tem aquele Batman que vai pro lado sombra, né? O Batman é um herói na sombra, tá? Então tem a sombra dos arquétipos, que é o seu inimigo íntimo, ou inimigo em comum, tá? O seu inimigo é o lado sombra. Por exemplo, vamos pensar numa comunidade que tem como inimigo a fome ou a pobreza. E aí o objetivo dela é combater a pobreza de diferentes formas, tá? Vocês conseguem ver isso naquela Gerando Falcões. Se essa comunidade começa a ser corrompida e pegar o dinheiro para fazer outra coisa, ela está na sombra. Ela foi para a sombra do arquétipo, que estava no arquétipo do herói, que é o combate, né? Que é o gladiador, que é o guerreiro, e ela passou para a sombra, que é uma pessoa que é um herói corrompido. Então, se vocês pensarem no arquétipo do vilão, então ela foi para a sombra daquele arquétipo. Está lutando, mas por uma causa que não é a causa original. Tá? A nossa mente entende dualidade. E é importante a gente ter um dual, para a gente ter o contraste. Não tem isso no design? Que tem o contraste? Você pôr fundo clarinho, letra clarinha, você enxerga? Não. Porque a gente precisa do contraste. Então, para enxergar as qualidades, a gente precisa do vilão. Então, esses filmes todos têm um vilão. Para a gente enxergar em contraste, para a gente enxergar o arquétipo e a sombra do arquétipo. Ok? E o inimigo pode ser você mesmo. Igual aquele Homem-Aranha preto, igual aquele Batman que luta com ele mesmo, tem o do Super-Homem que luta com ele mesmo, tá? Por que existe isso? Porque a gente é luz e sombra. A própria teoria do arquétipo mostra isso, que a gente tem uma sombra e que a gente luta contra ela. É uma luta pessoal e é uma luta no mundo. Não fala assim, ó, o pequeno está no grande, o grande está no pequeno. É como se fosse um fractal. Tá? Então, isso tem um significado arquetípico, um significado fractal. Tá bom? Então, ó, o guia encoraja, convida para iniciar uma jornada. Você vai sair do mundo comum, realizar uma tarefa, mas você vai retornar com uma habilidade ou um elixir. Tá? Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu comprei essa caneca e ela é um copo Stanley. Né? E aí eu gostei muito. Eu gostei do jeito que eu comprei, eu gostei da caneca, eu ponho a água, realmente fica gelada até no outro dia. O que eu vou fazer? Eu vou comprar uma meia dúzia de caneca,
Vou falar assim, quem que da comunidade quer que eu vou fazer uma compra coletiva? Vou comprar uma para o meu filho, uma para o meu marido, uma para minha sogra, tá? A minha sogra também, coitada, vai precisar, né? Vai tomar água quente? Não dá para judiar da sogra, assim, tá bom? Agora, se eu não gostar, falar assim, nossa, foi uma porcaria, paguei caro nessa copa, que famoso, e de meia hora a água tá quente. Ou ele tá com defeito, ou eu desconectei da marca. Eu vou comprar outro? Não vou comprar outro, porque eu não consegui o Elixir. O Elixir que eu queria era água gelada. Eu tinha um objetivo, que aquela marca me ajudava a concretizar, que era o quê? Manter a água gelada 24 horas. Pra eu não ter que levantar a bunda daqui e ir na cozinha tomar água. Tá? Então, isso era o meu elixir. Então, isso de uma forma intrínseca existe em todas as vendas. Né? Eu quero um apontador de lápis. Qual é o meu elixir? É um lápis com a ponta fina. Tá? Eu vou comer um almoço. Qual é o meu elixir? Quando envolve vários sentidos, como almoço, como coisas primordiais da base da pirâmide, o brand sense é muito importante. Os estímulos combinados, tá? Porque eu não quero só comer. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. Não tem essa música? Essa música é sobre a pirâmide de Maslow, tá? Um rockinho nacional antigo, mas que fala isso, que a gente tem outros desejos que estão embutidos naquela ação. Tudo bem? Então a gente quer ir na direção da realização do sonho e a gente quer evitar o fracasso, tá? Comi uma feijoada e fiquei ruim. Próxima vez que eu vou fazer? Comer feijoada light. Vocês não estão nessa etapa ainda, mas vocês vão chegar. Tá? Vou comer feijoada sem as gorduras, que cozinham as carnes tudo separada. Comi um joelho de porco, né? E fiquei ruim. O que eu vou fazer? Eu vou tirar toda aquela casquinha da gordura, eu vou comer só as carninhas, né? É pequenininho o joelho de porco aí na Alemanha, né, Nicole? Que vem para a pessoa comer. E termina em sucesso. Então, a jornada do herói, ele termina em sucesso. O que é o sucesso? Ele conseguiu isso e ele volta para a vida comum dele. Então, o Super-Homem vira o Clark Kent, o Homem-Aranha vira o menino lá, que não é conhecido como Homem-Aranha, ele volta para a vida comum. Ele sai, realiza uma tarefa, adquire aquela habilidade e ele volta para a vida comum. Tá? Quando termina em sucesso. Algum filme americano termina em insucesso nos Estados Unidos? Se vocês já assistiram, vocês mandam referência para mim, porque eu nunca vi, tá? Já vi filme francês terminar em tragédia, mas filme americano eu nunca vi. Tá bom? Porque usa esse framework que a gente chama o monomito. O monomito tem uma conexão emocional porque todo mundo vive isso internamente. Também é um arquétipo da jornada do herói. Bom? E é a jornada do cliente. Então, como que a gente usa isso? A gente mapeia os pontos de contato. Em cada ponto, como que nosso cliente vai agir e como que a nossa marca vai agir de retorno. E a gente chamava de casos de uso. Tá? Vocês estão vendo que a etapa começa quando o cliente está pensando em tomar um café. Ele nem está dentro do Starbucks ainda. Tá? Isso é do Starbucks. E aí, como que ele vai pedir, o que vai acontecer lá dentro da loja, até que ele leva o copo embora. Ok? Sabe aquela cintinha que vem no copo para não queimar a mão? Vocês já viram que tem uma coisinha de papelão assim para a gente segurar? Aquilo não existia. O cara que inventou aquilo ficou milionário fazendo aquela coisinha de papel. É um case dos Estados Unidos. É um unicórnio. O cara fez aquela fitinha que segura o copo to go. E ele ficou milionário. Ele inventou isso. Olha que legal. Tá? Então vamos lá, vamos tentar terminar. Então, é antes, durante e depois. Por que a gente pensa na jornada antes, durante e depois?
Você sai do cinema e você esquece o filme. Você gosta tanto do filme que você vai lá e compra um Yoda para pôr em cima da sua mesa. Você compra um anão da Amélie Poulain. Certo? Então, se vocês pensarem no Star Wars, eles são campeões do depois, de faturamento do depois. Nem é um filme tão novo. Tá? Então, ó, existem o sucesso do cliente. Por que a gente fala em sucesso do cliente? Como que a gente vai fazer para o cliente atingir esse sucesso da jornada do herói? Porque isso vai trazer o quê? Monetização. E que jeito que essa monetização vem através da marca? A pessoa adota aquela marca, ela compra a primeira vez, ela gosta muito, você retém a pessoa, ela se expande, ela começa a comprar de novo de você. E aí, se ela recomenda para alguém, ela recomenda você, vira um advogado da marca. Tá? Então, se a gente pensar naquele sucesso, e a pessoa termina em sucesso. O sucesso é isso aqui, ó. Customer Success. É um sucesso para a marca e para o cliente, de forma que você gera uma monetização recorrente, ligada ao que eles chamam de funil. E, na verdade, não é um funil, tá vendo? É uma ampulheta. Tá? O funil é para você chamar a atenção da pessoa, descobrir que aquela marca existe, consciência. A pessoa considera em comprar aquilo, eu considero, vou comprar um copo Stanley para mim, vamos ver se é bom mesmo. Aí eu tomei a decisão, falei, é caro. Mas eu tô tomando água quente, eu não tenho tempo de sair da minha mesa. Eu vou comprar, eu vou investir, né? E aí eu compro, e aí se for bom, eu vou adotar. Eu preciso de outro pro escritório. Né? E aí é bom, não quebrou, eu usei 1 ano, continuo usando, ele me reteve. Vou comprar para o meu marido, para o meu filho, para minha sogra. Tá? E se alguém pergunta, eu falo, não compra esse daí da Nespresso, não, que é uma porcaria, compra o Stanley. Tá bom? Vamos lá, terminando, hein? Aqui, ó, eu coloquei como a pessoa desmembra a jornada, tá? Então, esse estudo aqui foi um estudo feito pelo Starbucks. Eu pus a referência para vocês olharem lá, porque quase não dá para ler aqui. Mas é desse jeito que a pessoa mapeia a jornada do cliente. Bem? E aí é isso, estou aberta para as dúvidas. Mais um pouquinho aí, uns 15 minutos, 20 minutos, quantos vocês quiserem ficar. E aí, quem quer começar? Gente, pode falar à vontade, sem medo. Pode falar o que vocês acham, por mais assim básico que pareça ser, pode perguntar. Pode falar, Nicole. Tava procurando aqui a mãozinha, não tava encontrando. Na verdade, assim, queria até saber do teu ponto de vista, porque quando eu comecei a trabalhar com arquétipos, tinha... eu não me lembro qual foi o primeiro contato que eu tive, assim, se foi num curso ou se foi em algum livro. E eu comecei a utilizar e eu não tinha conhecimentos aprofundados. Então, era aquela coisa, assim, bem, tipo, loja de criança é o inocente, o designer é o criador e, sabe, o básico do básico. E na medida, enfim, que eu fui aprendendo um pouco mais, eu fui percebendo que existe um grande risco de se utilizar um arquétipo só, que é cair naquele espaço do estereótipo, né, que é diferente do que é um arquétipo também. O estereótipo é aquela coisa caricata, que nem sempre representa é uma ideia que a gente tem, mas não representa de fato o que aquele arquétipo por exemplo, o caso que você falou do Jester, né, do comediante. Eu acredito que eles mudaram o nome justamente porque estava indo por esse caminho caricata, né? As pessoas achavam que era só essa coisa do bobo da corte, o engraçadinho, e desconsideravam as outras camadas do arquétipo. Enfim, o ponto é que, com o passar do tempo, com a experiência que eu fui
acumulando, eu decidi utilizar mais de um na construção de marcas. Só que eu vejo também que é um ponto que não é muito, que é muito criticado por algumas pessoas, é um ponto que, de fato, se a gente for pensar no cliente, na ativação do arquétipo, pode se tornar desastroso, se não for planejado de uma forma bem estruturada, mas ao mesmo tempo, para mim, eu sinto que funciona melhor, que eu consigo fazer essa construção e transformar essa marca de uma maneira mais completa, assim, sabe, do ponto de vista que eu tenho. E, enfim, minha pergunta é para ti com relação a isso, como é a tua visão, como que tu enxerga dessa forma, o uso de um ou mais, vantagens e desvantagens, enfim, se é recomendado ou se não é. Então, vamos lá. Isso é um critério pessoal de quem está utilizando, tá? Como que a gente escolhe? A gente escolhe estrategicamente. Se a gente for um bom design de experiência, né? Aí a gente está falando do design da experiência como um todo, não só da personalidade da marca, tá? São três critérios, eu documentei aqui para vocês, ó. O cliente vai de A para B, e ele quer ter uma história, que ele vai ter o elixir e vai ter um final feliz. Esse final feliz é o sentimento que você quer gerar nesse cliente. E você na marca, com a personalidade de marca, então o arquétipo da personalidade, o brand persona, é a personalidade do guia. A marca é o guia. Porque o herói é a jornada do herói, o cliente é o herói. Então a gente já está falando de 2 arquétipos. Ok? Então, quando você gera uma personalidade de marca, você tem um arquétipo principal. Todo mundo conecta todos os arquétipos, não só os 12, todos que existem. Até uns que a gente não sabe, tá? Então, quando a pessoa fala assim de constelação familiar, de psicanálise, de psicodrama, a pessoa, na verdade, está tentando identificar o padrão que você está repetindo, porque você conectou um arquétipo que é da sua família, tá? Isso é retratado pelo Gabriel Garcia Marques naquele livro 100 Anos de Solidão. Ele mostra como esse arquétipo é transmitido na família. E é essa suposição mesmo, que é transmitido pelo DNA, por isso que a gente fala DNA da marca. Porque você quer que a marca sempre seja aquilo, que ela transmita de geração em geração como um DNA. Então você tem o brand persona e você tem a personagem do guia da marca. Como a marca é como guia. Então, se você pensar no Starbucks, por exemplo, que eu dei de exemplo, e você tem o desejo do cliente. Qual é o final feliz daquele cliente? Que é outro arquétipo. Então, você tem pelo menos 3 arquétipos. Entendeu? Não é que você está misturando os arquétipos, você está usando em modelagens diferentes, sentimentos diferentes. Ok? Vamos supor que eu sou uma pessoa bem assim, docinha, tá? Tem gente que fala que eu sou docinha por dentro, peluda por fora. Eu tenho essa percepção de marca. Por isso que fizeram esse apelido Mel, tá? Porque diz que eu preservo uma certa doçura, que eu não tô ficando aquelas velhas rabugentas, assim. Que eu tô ficando velha, mas que eu preservo uma coisa, assim, uma delicadeza. Que as mulheres mais velhas geralmente não têm. Porque elas estão conectadas num outro arquétipo, que é o arquétipo da anciã. Que não é um arquétipo de marca, mas está ligado àqueles estágios da antroposofia, que são os setênios. Porque você viu que a sua avó era daquele jeito, você viu que a sua mãe era daquele jeito, e aquilo é um modelo para você, de como você deve ficar quando você ficar velha. Entendeu? Aí você conecta aquele arquétipo. Mas você imagina quão desafiador é quando você não vê um modelo. Você faz uma marca e você tem esses modelos. Se você tivesse que tirá-la do nada, sem nenhuma modelagem, tá? Então a gente usa o arquétipo como um modelo de personalidade. E um modelo que pode ser reconhecido instintivamente por qualquer pessoa. Por isso que a gente usa isso como ferramenta, tá? Então você modela 3 arquétipos quando você está fazendo uma marca. O da brand persona, da personalidade da marca, da humanização da marca. O da jornada do cliente, como guia.
e da jornada do cliente como elixir. Como que esse cliente quer se sentir depois da jornada? Qual é a vitória dele? A vitória dele é comer num lugar bem calminho? Tairone tem filho pequeno. E você vai no... como chama aquele Outback? Fica na fila com seu neném chorando, pulando no seu colo, pulando no colo da sua mulher, e aí você sai de lá cansado. Era melhor ter feito a comida em casa. Por que que aconteceu isso? Porque o arquétipo não coincide com a sua jornada, aquela marca não te guia no que você quer no domingo, que é um pouco de sossego, descansar. E você tem criança pequena, e dessa forma você não consegue. Pode falar, Tairone. Isso que esse exemplo que você deu é muito, muito real. A gente aqui não já foi em alguns restaurantes assim, mais, vou dizer refinado, não vou atribuir um arquétipo, mas mais refinados, mais casal, vou dizer assim. E aí a experiência não foi legal levar o filhote, né? Então a Qual o gente. seu arquétipo do sucesso? Calma lá, que eu vou chegar lá. E a gente vai em um local aqui e chamado Pizza Play. Pelo nome você já vê. A gente ama pizza, meu e minha esposa. Thomas não gosta tanto de pizza, mas ama brincar, né? Então tem uma área fechada que a gente se sente seguro em deixar ele lá dentro, que é um parque imenso. Então vai lá que eu vou comer minha pizza, você fica de boa e a gente fica despreocupado. É a única hora que a gente consegue realmente conciliar os dois momentos. Eu acho que o meu arquétipo de sucesso seria liberdade. Porque isso pra mim é um paraíso, né? Você ficar tranquilo dos dois lados, tanto por aquele momento de prazer de você conseguir comer em paz, quanto você ficar tranquilo sabendo que seu filho tá ali, não vai fugir pra nenhum lugar, nem vai pular no seu colo, nem vai ficar gritando pra todo restaurante ouvir. Então você tem o arquétipo do idealista, o mundo é o lugar ideal para comer, Exatamente. tá? Então você está compondo esses 3 arquétipos. Como você escolhe? Então, por exemplo, você vai usar, se eu for uma marca que tem uma pessoa por trás, eu vou precisar de um arquétipo que coincide com o que eu estou mais conectada no momento de vida. Porque esse arquétipo, por que que eles falam que o teste de arquétipo não funciona? Porque dependendo do seu momento de vida, você está conectado com outro arquétipo, tá? Ó, eu não combinei nada com o Tairone, tá? Eu tô falando de assim, ó, de saber o arquétipo. Eu aposto que antes ele gostava de ir num lugar legal, assim, explorar, explorador. Ele, a mulher dele, explorar novos restaurantes, novas coisas, tá? Ou do amante, que é aquele lugar romântico, que ele queria no aniversário dela, no dia dos namorados. Eles estavam mais conectados com esses desejos do que do idealista, o lugar ideal para descansar, tá? Então, assim, era outra fase de vida. Agora que essa fase mudou, eles estão com outro arquétipo mais preponderante no desejo deles. Então, você também considera isso. Por isso que a gente faz a pesquisa demográfica. Que idade que essas pessoas têm? E por isso que a gente faz a psicográfica. Que desejo esse cliente tem? Tá? É a pesquisa qual e quant que vocês fazem. A gente chama de demográfica e psicográfica. Não, agora eu acho que é qual e quant. Bom? Quantitativa e qualitativa. Então, assim, você escolhe, se você tiver ligado à marca, se a marca for ligada a você, precisa ser um que está muito, que você consegue atuar com conforto. Porque você se tiver que representar um personagem, igual você fala, que fica caricato. Se eu tiver que representar um personagem, fica muito difícil, tá? Eu tenho um aqui que eu até separei para te mandar, que o McDonald's sumiu com o palhaço, com o Ronald McDonald. E coincidiu com um negócio. Não tem um filme que tem um palhaço assassino? Coincidiu com um caso nos Estados Unidos. E o McDonald's recolheu o Ronald McDonald, sumiu do nada. Tá? Então tá ligado a algum sentimento, a algum significado no Zeitgeist. O arquétipo se expressa de uma forma, tá? Você escolher isso que você está falando do caricato, o infantil é o inocente. Você está falando do arquétipo do nicho, da brand persona, tá?
Então, faz diferença quando a brand persona é pessoal, uma marca pessoal, um advogado, um autônomo, e quando a marca é uma coisa que é jurídica. Por isso que a gente chama pessoa jurídica. Então faz diferença dessa personalidade, desse brand persona que você vai escolher. A primeira tem que estar ligada. Vamos supor que eu fosse, você fizesse para mim do inocente, marca pessoal. Aí eu falava assim, amiguinhos, vamos fazer uma apresentaçãozinha. Tá todo mundo aí em casa? Todo mundo pegou um suquinho? Combina comigo? Entendeu? Nunca combinou, eu nunca fui assim. Então, assim, existe uma doçura, mas eu não sou arquétipo do inocente. E aí vai destoar, você sente a gente chama de essa percepção de ruído cognitivo. Seu próprio cérebro põe a pulga atrás da orelha e fala assim, tem alguma coisa errada, isso aí não combina. Essas expressões não combinam com isso que está sendo passado. E aí você fere a confiança, que é a primeira coisa que o cliente tem que ter para comprar. Pode falar. Tá sem som, tá sem microfone. Eu penso assim que esse estranhamento, esse ruído, não é só em marcas. O próprio filme que a gente assiste, muitas vezes a gente tem aquele personagem que a gente vai percorrendo a jornada com ele, e aí a gente vai identificando, não, ele tem tais ações, tem tais objetivos, a gente consegue meio que relacionar ele com um arquétipo, e de repente lá no final ele faz algo que não faz sentido nenhum. E aí a gente sai do cinema frustrado. A gente pensa assim, como que os diretores, enfim, roteiristas fizeram aquilo para aquele personagem, né? E aí a gente não quer mais nem assistir o filme, e eu acho até que foi algo que aconteceu com a série Game of Thrones, né? Eu não assisti, mas eu sei que muita gente se sentiu frustrado com o final, porque as coisas não batiam, gerava justamente esse ruído. Então, não se encaixa na jornada do herói que a gente tem internalizada. E aí a gente fica frustrado, a gente quer outro fim. Né? Fala, Tairone. Eu ia falar uma coisa, mas como comentou de Game of Thrones, desses arquétipos, Game of Thrones na verdade é uma gigantesca salada de arquétipos, né? Tem muitos personagens, inclusive o governante que eu achei que ia viver a série toda é o primeiro a morrer. Mas beleza. Eu vejo a jornada do herói em muitos personagens, né, do Game of Thrones. Tem uma que não saiu do. Vou dizer, não saiu do personagem em momento nenhum. Que foi a Arya, né? Não sei se vocês conhecem. A Arya Stark. Mas eu ia falar de outra coisa. Enfim, falou de Game of Thrones, eu já entro no assunto, eu me perco completamente, mas beleza. Eu ia falar sobre. Assim, você falou sobre esses três arquétipos que está sempre em volta da marca, né? Que é o da brand persona, né? Quem ela é. Sim. E do guia, certo? E do outro arquétipo que é o guia. Só que eu não tô conseguindo encaixar. Então vamos encaixar, vou Dois, falar. sabe? Porque assim, eu entendo que é só o guia. A parte do guia eu entendo. Mas Tá. pra mim não faz diferença. Não tô conseguindo assimilar os dois. Então, assim, ó. A pessoa, ela quer fazer a jornada, mas ela não quer fazer com qualquer guia. Entendeu? Vamos supor que você quer levar o anel do Senhor dos Anéis lá pro vulcão. Você iria com o Timão e o Pumba? Não, obviamente. É isso, é isso. É E aí não, que tá, a gente iria encaixa. com o guia. Certo, eu Qual entendi. guia? Com qual personalidade? Do mago, porque era tão impossível que você precisa do mago. É tão assim, improvável de você conseguir que você precisa de um mago. Entende? Tá, eu entendi essa parte. Ah, Entendi, mas porque você me falou que Brand Persona é um arquétipo e o guia é outro arquétipo. isso. Então, eu gostaria de ir com o guia mago, mas o mago. Ok. Quando vocês dão Tá, essa percepção diferente da minha marca, exato. vocês Exato. estão dando a percepção do guia. Cada um enxerga como um guia diferente. Embora a minha personalidade seja do inovador. Se eu fizer um teste de arquétipo, vai falar que eu sou o visidutor, o visionário, tradutor.
tem uma parte do sábio, o sábio tradutor, que é o que eu estou fazendo agora, traduzindo para vocês várias coisas numa mesma linguagem, que você chama de encaixar as peças. Entendeu? Mas eu estou vendo isso no futuro, quando eu projeto a jornada do cliente. Eu estou vendo para onde a marca vai. Entende? Então, assim, eu tenho um arquétipo pessoal do meu brand persona, mas eu posso atuar como guia em diferentes produtos de uma forma diferente. Entendeu? Por exemplo, a Rosana fala que eu tenho um cinto de utilidades, mas eu estou numa mentoria. Se eu não tiver isso, como que eu vou mentorar as pessoas? Se eu não entender do que eu estou mentorando. Entende? Essa Aí parte. depende do ponto de contato, você pode ter uma impressão diferente. Acho que a gente perdeu a conexão com a Mel aqui. Voltei? Voltou, Oi, voltou. voltou. Voltei? Pode falar. Eu só ia complementar, porque isso me fez pensar também, quando você falou ali sobre ter arquétipos em diferentes, por exemplo, produtos, me veio na cabeça por exemplo, um grupo como a Johnson Johnson tem determinados produtos que vão ter ali um arquétipo mais forte de cuidador e, ao mesmo tempo, vão ter outras linhas de produtos que vão puxar mais para o inocente. Então, talvez, não sei se é bem por aí que eu entendi. É isso mesmo. É isso, tá bom? Você entende? Voltei, será que sou eu que estou caindo? Eu vou parar o compartilhamento. Tá. Para ficar mais leve aqui. Então, assim, você entendeu bem, é isso, tá? Você tem uma personalidade com marca. Você pode ter vários arquétipos para cada produto, mas você ainda tem um arquétipo que é o desejo do cliente, tá? E aí você vai considerar o seu arquétipo do nicho para diferenciação. Então, quando você fala assim, infantil é o inocente. Opa! Agora sim. Então, você tem um arquétipo comum do nicho. Você pode construir a personalidade da marca com um arquétipo diferente. Por que eu escolhi o Starbucks? Porque ele fez isso. Né? Num nicho que o arquétipo é o amante, que é o arquétipo do café, ele fez do explorador. E ele mistura outras coisas. Por exemplo, a experiência do cliente é que você chegou na casa, num lugar que você conhece, que a pessoa te chama pelo nome, que você senta lá e pode ficar tranquilo. E pode ficar bastante tempo. Onde que é isso? Na casa da sua avó, na casa da sua mãe. Nos outros lugares você não pode. Entendeu? Em alguns restaurantes, onde é importante a rotatividade da mesa, a cadeira não é tão confortável para você não ficar muito. Então, todos os pontos de contato, até uma cadeira, são importantes. E aí você vai fazer o arquétipo daquela experiência ou daquele guia de encontro a isso, a objetivos da marca, tá? Então, você pode fazer a personalidade, por exemplo, do Elon Musk, coincide com a personalidade da Terra. Voltei. Vou deixar agora até a câmera desligada, que eu acho que é a minha conexão que não tá boa. Então, é uma composição desses arquétipos, tá bom? Essa discussão sobre usar um arquétipo ou vários é na personalidade. Então, você pode usar uma variação dessas daí que apareceram na roda, ou você pode usar um único. Por quê? Porque gera mais memória, tá? Tem uma player do digital que fala assim, se eu te mostrar uma coxinha, o que é isso, uma coxinha? Vamos supor que eu peguei uma coxinha e fiz ela redondinha, sem aquela ponta. E eu te mostro e você fala assim para mim, é uma bolinha de queijo. Porque você ainda não mordeu, você não sabe o que tá dentro.
Então, se você quer gerar memória e significado, se você tiver uma âncora... Tairone tá gravando? Já despausou? Tá gravando, pode continuar. Então, se você tiver um arquétipo só, ele gera mais memória e significado, ele é mais fácil de identificar. Mesmo que você não fale, isso é da DNA da marca, é a alma da marca, você não declara. Você vê a expressão da marca. Mas lá no DNA, você pode colocar um governante, uma variação do governante, né? Que governa com justiça, que governa com injustiça, que governa com violência, que governa com a espada. Então, são aquelas variações. Voltei. Talvez se ela entrar pelo celular, às vezes fica até melhor a conexão. Não consigo, Stephanie, entrar pelo celular, viu? A minha conexão de celular aqui é ruim. Eu moro num lugar que parece uma zona rural. Mas eu tô terminando. Tem tem mais perguntas? Você entendeu, Nicole, qual é a diferença? Você entendeu que a discussão de usar um mais arquétipo é na personalidade? E aí as pessoas não falam isso. Fica só essa discussão rasa e não fala assim, a personalidade vai ficar mais forte se eu puder identificar uma... Então, só pra ver se eu peguei. Não tem problema a gente usar 2 arquétipos no mesmo estudo. Basicamente seria isso. Isso. É que tem a questão de definir um predominante, que eu acho que é importante, para guiar, mas a gente pode se apoiar em outros para ajudar a construir essa parte de jornada do cliente, de contato. Então, eu entendo dessa forma. E só para fazer um fechamento da minha parte, eu acho que a gente não pode esquecer que os arquétipos, eles não são só uma ferramenta para a gente como designer criar, mas eles também são uma ferramenta que o cliente precisa saber usar, ou enfim, no caso, principalmente dele, fazer a produção de conteúdo dele, no sentido de que isso é um guia para ele, né? Para que ele não se desvie, não vai fazer ações fora do eixo principal da marca, do que faz sentido para a marca. Sim. E acho que dentro da forma como a gente trabalha muitas vezes, falta fazer falta disponibilizar isso para o cliente, falta colocar isso para ele como uma ferramenta. A gente usa muito para justificar as nossas escolhas, mas na apresentação a gente esquece de falar para o cliente que ele também pode fazer o uso e que esses arquétipos vão ser como um guia, então, para ele desenvolver as ações da marca. Acho que talvez a gente pode também refletir sobre isso no nosso dia a dia, como que a gente consegue transmitir essa mensagem para os clientes. Boa, entendi. Obrigada. Voltei só para agradecer, viu? O tempo de vocês e deixar um bom domingo aí. Quem tiver pergunta, quiser me mandar, acho que deu para entender, né? Que são 3 dimensões de arquétipo, pelo menos. Tá? Você pode usar como você quiser. Do seu jeito, no seu método. Não importa, mas o que tem sobre essa discussão é isso. Quando você reforça o arquétipo da personalidade, você não tem essa confusão que tem na minha percepção de marca, por exemplo. Pessoal, tá? Você reforça isso com o Brand Sense, com as experiências. Bom, Mel, muito obrigada pelo teu tempo, disponibilizar um pouco do teu conhecimento, já muito vasto, né? Eu sei que arquétipos é algo que a gente pode se aprofundar aí por horas, mas muito obrigada, acho que foi uma aula para todos nós. E, enfim, as portas aqui estão abertas, sempre que quiser vir falar sobre arquétipos ou sobre outros assuntos, a gente fica aqui esperando. Obrigada. Vocês votem lá na comunidade, se quiser eu venho falar de outro assunto, tá bom? Perfeito, então. Foi ótimo participar, foi um privilégio. Perfeito. Obrigada, Mel. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais, gente. Tchau, bom domingo.